Boa noite, sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer mais uma transmissão aqui ao vivo. Vou dar uma ajeitada aqui na camisa aqui. Nós vamos fazer a entrada aí das variônicas. E aqui está tudo ok, o som está saindo beleza. Então vamos lá. Vamos fazer a apresentação aqui das variônicas número 2, né? Que essa é a número 2. Que você pode caçar com ouro e caçar com testemunho. E também você pode comandar elas para caçar o que você precisar caçar com elas. E pedir os amigos aí que entrar na live aí, não esquecer de dar um like aí para ajudar nós. Porque para nós é importante aí para o YouTube mandar para frente depois do vídeo. E vamos também aguardar o pessoal fazer perguntas. Aí se o pessoal quiser fazer já aí fazendo pergunta, não tem problema que nós estamos apresentando as variônicas não. Pode ir fazendo pergunta aí, sossegado. Variônica nós tem bastante tempo para nós apresentar ela. Então aqui a parte você pode colocar testemunho para caçar com testemunho nela. E lembrando também que o caçar com testemunho é pela energia do testemunho. O testemunho tem a energia daquilo que você está procurando, ele vai procurar aquela energia que está nela. E agora quando você treina o comando pela radiestesia, aí você comanda ela para caçar o que você precisa caçar. Você vai caçar ouro, você dá o comando para ouro, dá os 3 passos à frente, ela vai cruzar para ouro. Ela vai cruzar não, ela vai indicar a direção que você vai andar para achar onde está esse ouro. Ela virar para a esquerda, você caminha para o lado que ela virou. Se ela virar para a direita, você caminha para a direita, o lado que ela virou. Se ela não virar para lado nenhum, no terceiro passo você pode seguir reto. Pode seguir reto, que a hora que ela chega em cima do ouro, ela cruza. Diamante é a mesma coisa, as outras coisas é a mesma coisa. Então essa é a número 2, a carro-chefe nossa, é a que nós mais tem vendido aí. Essas que praticamente viajam quase todos os dias. Agora vamos fazer a apresentação da número 1. A número 1, o certo é ela primeiro. Mas nós acabamos deixando ela por último porque a 2 já está pronta, já está montada. A número 1, ela vem dentro desse saquinho, tá vendo? Ela está dentro de um saquinho aqui, ó. Ela está toda aqui dentro. Você pode carregar ela na mão. Você tira ela do saquinho, pega as varetas, separa as varetas. Você vai pegar aqui as varetas mais compridas, as mais curtas é as da ponta. Você pega a mais comprida, coloca ela no lugar dela aqui, ó. E você deixa aqui atrás uns 2 dedos mais ou menos aqui atrás, né? Mais ou menos 2 dedos. Pega a outra, faz a mesma coisa. Tá parafuso apertado. Vai mais ou menos 2 dedos, aperta. Caso você quiser caçar só com as 2 varetas mais curtas, você pode caçar com ela. Ela vai cruzar a mesma coisa, só que elas cruzam mais perto. Agora, quando você vai caçar, por exemplo, com as 2 varetas, você encosta, deixa ela encostada cá atrás. Agora aqui vamos colocar a outra vareta, que ela está na posição para colocar a outra. Aqui ela é enroscada. Ela tem mais de 1 centímetro de rosca. Você enroscou, ela está enroscada. Ela tá firme.
E a outra antena é a mesma coisa, sem rosca ela. É só você ir girando o dedo aqui que ela enrola, tá enroscado. Aqui ela tá pronta para caçar. Aqui ela tá prontinha, prontinha. Essa também você pode caçar com ela também aí com testemunho, a mesma coisa. Você coloca um diamantinho em cada câmera, ou um pedacinho de ouro em cada câmera. E pode caçar com testemunho. Ou você pode também caçar pela radiestesia, que é você comandar ela. Ô Fábio João, bem-vindo à live, boa noite. Aí lembrando que essa número 1, ela praticamente ela é a 2. É a 1 e a 2. Porque quando você adquire a 1, ela vai com outro par de variônica junto também. Ela vai com esse que está nela e vai mais um par de variônica desse reto. Então você tem a opção de usar, ou você usa as que está nela, desmonta, você carrega no bolso, ou você pode carregar essas outras também na mochila e chega lá, você tem a opção de usar uma ou a outra. Então o que muda da 2 é só isso, é só que é um par de variônica aqui desmontável. Aí você vai guardar ela, você desenrosca ela de novo, sorta ela. Vai aqui, bem-vindo à live, boa noite. Você sortou ela, ó, tirou, coloca em cima, pega a outra, sorta. Não, desenrosca aqui primeiro, né? Aí você desenrosca ela. Sortou aqui, tira ela. Ela tá pronta. Você vê que as varetas já estão separadas. Agora aqui ela tá pronta para você guardar ela. Aqui ela tá prontinha para você guardar ela de volta. Aí você pega o saquinho, abre o saquinho, coloca dentro. Fecha ele, para ele não ficar escapando de dentro dele. Você fecha ele e outra você coloca no bolso ou coloca dentro da mochila. Então é muito prática ela. E lembrando aí o pessoal que vai mais um par de varas dessas, para poder deixar, se ele não quer usar as compridas, ele deixa elas guardadas em casa. Ele vai num lugar que dá para ele usar as compridas, ele usa as compridas. Então essa número 1 que muda da 2 é justamente só isso, é que as varas desmontam e você tem um par de varas, um par de varas delas extra. Então esse é o interessante dela. Agora nós vamos aqui para o número 3, né? A número 3, lembrando que essa também carrega no bolso. Essa também você pode carregar lá no bolso, que é 2 tubos. Elas são 2 tubos. Todos os dois lados fechados. Por exemplo, você abre. Aqui, por exemplo, você coloca o testemunho, abre o outro, coloca o testemunho, um em cada câmera. Colocou o testemunho, você tampa, tampou ela. O tampão ele tem mais de centímetro de rosca, você tampa. Tampou. Está tampado, quer dizer que o testemunho aqui não tem perigo de perder. E outra, como aqui é liso, aqui não tem garra para estar desenroscando à toa, então você vai passar o dedo aqui e você vê que ela não está desenroscando à toa, você tem que firmar o dedo para ela abrir. Aí você vem do lado da antena, vamos descer um aqui para baixo, pegar uma só, né? Você vem do lado da antena, aqui está a antena, você leva a mão, o dedo aqui, ó, puxou a antena, fez o L, tá pronto um L nela. Outra, lembrando que esses tampões você tem que guardar bem guardado. A hora que você tá lá no meio do mato, lá você tem que colocar eles no bolso, que não caia e... Opa,
Agora eu abri aqui do lado do fundo. Agora, porque se você perde tampão, ela fica sem a tampa de cima. Agora essa outra, a mesma coisa, você vê que a antena, eu enfiei o dedo aqui, ela já veio pra cima. Então você puxou ela, fez o L. E eu vou encolher 2 gomos dela aqui, que é para ficar mais curto aqui, para trabalhar com ela aqui na distância aqui. A outra a mesma coisa, vou encolher 2. Aqui está os tampão. O RA eu já respondo a tua pergunta. Bom, aqui eu puxei muito ela aqui, ó. Eu vou cortar essa aqui mais um, que ela fica igual. Aqui eu bordei elas para elas ficarem num tamanho aqui para não trabalhar com elas aqui em cima. Aqui você pode trabalhar com testemunha ou trabalhar com comando com ela. Você tem três opções de tamanho para você trabalhar com ela. Essa aqui é a terceira opção, que é a mais curta dela. É em torno de 26 centímetros. Porque se você esticar ela mesmo, você vai pegar com 47, 48 centímetros dela. Outra, você vai guardar, você reta ela, coloca o dedo aqui na ponta, fechou, pega o tampão, tampa, para ficar evitando entrar sujeira. A outra a mesma coisa, você reta ela, deixa ela reta, coloca o dedo na ponta, fecha, coloca o tampão, está tampada, está pronta para ser guardada. Aí você pega elas, coloca elas dentro do saquinho e coloca no bolso, coloca na mochila. Quer dizer que isso aqui ela é bem discreta para você andar com ela, tanto essa como a número 1. Agora nós vamos aqui a pergunta do RA. RA, quando eu aprendi no garimpo. Eu tive o começo no garimpo. Então, naquele tempo lá, eu aprendi com o russo. As práticas, as poucas coisas que eu aprendi com ele. Depois eu desenvolvi sozinho as outras partes. Porque é o que eu tenho sempre falado na live. As variônicas você tem um começo. A gente dá o começo para a pessoa, que é ele praticar, pratica 10 cartas, pratica 4 cartas, mas ele tem que desenvolver sozinho, ele tem que começar a praticar em outras coisas, em outras áreas, por exemplo, testar para uma coisa, testar para outra. Ele tem que se desenvolver sozinho, porque ele vai desenvolver a energia dele. E outra coisa, caçar com testemunho não é muito fácil. Caçar com testemunho nunca foi muito fácil. Porque o testemunho é o seguinte, você coloca lá, por exemplo, o ouro. Se você não colocar uma outra coisa lá, como de cortar aquele quartzo molhado lá, geral, você acaba caindo em quartzo molhado. Agora, por exemplo, o diamante, já é mais difícil você cair fora do diamante, mas você pode cair, por exemplo, hoje nós temos o quartzo do tempo, que é uma pedra que apareceu agora, de pouco tempo para cá, mas que ela já dava problema antes, porque antes eu mesmo caí 2 vezes com ela e acabei jogando fora porque não tinha conhecimento dela. Agora, as variônicas, elas é um passo. Por exemplo, você treinou com as variônicas, você já não tem mais dúvidas sobre elas, você já executa ela em tudo que você pensar de executar. Ela é um passo para magia, daí para magia. É só você começar a fazer a aprender a fazer as meditações, meditar, a magia vem. Agora, as variônicas, ela leva a pessoa a um conhecimento. A pessoa a ter conhecimento que tudo tem energia. Então, a partir desse conhecimento aí, a pessoa que passa a conhecer, então ele começa a perceber que o Criador está em tudo. Tudo que você pensar, o Criador está.
tem a energia dele. Em nós, nas plantas, nos animais, bicho, tudo, qualquer coisa que você pensar tem a energia do Criador. Tudo foi ele que criou. Animal bom, animal ruim, foi tudo ele que criou. Agora, quando ele criou o ser humano, ele sabia que o ser humano ia dominar tudo. Ia dominar todo o resto. E, portanto, o ser humano domina tudo as outras coisas. Porque nós temos uma energia boa, uma energia alta. Quando a gente sabe usar ela e mantém ela alta, né? Porque tem gente que tem a energia tão baixa que ele parece que está andando dormindo. E outros têm a energia ruim tão alta que se olha num pé de planta ele mata. Então é umas coisas aí que a pessoa vai aprendendo pelo caminho, ele vai vendo. Outra, as variônicas, por exemplo, a maioria do pessoal que tem adquirido, eles têm pressa de achar diamante e achar ouro. Eles têm tanta pressa de achar diamante e achar ouro que eles esquecem de treinar com ela. Eles esquecem o principal. Se ele passou 30 anos, 40 anos sem achar nada, ele não pode passar uns 3, 4, 5 meses treinando. Treinando para valer mesmo, todo dia, uma meia hora cedo, uma meia hora tarde. Mas não, ele chega, ele já quer passar a mão nela, ele já quer achar ouro, ele quer achar diamante, porque ele comprou um negócio e ele precisa achar. E aí é onde ele acaba se enrolando, porque ele acaba induzindo ela com a vontade que ele está. Ele não sabe se caça com testemunho, se caça com comando, ele fica misturando tudo. E no fim das contas ele não acaba caçando com nenhum. Então é umas coisas que é difícil você explicar. Eu tenho gente que treinou numa semana e desenvolveu, praticamente ele desenvolveu quase tudo dentro do meio. Eu tenho gente que faz mais de 6 meses que está tentando e não consegue passar nem nas 10 cartas. Então isso aí só para vocês terem uma ideia, que cada um é um. Então, por exemplo, eu quando desenvolvi, eu treinei com o russo, porque a gente precisava lá no garimpo achar os pontos bons, que era para nós tirar o ouro nos lugares que tivesse mais um pouco. E quando a gente tivesse uma quantidade, a gente ia dar o fora de lá, como nós deu fora. A hora que nós tivemos uma quantidade, nós deu fora de lá. Saímos os dois juntos lá, porque um tomava conta do outro, porque lá se matava lá mais de 10 gramas de ouro. Qualquer coisa lá acima de 5 gramas lá, a bala comia para roubar os 10 gramas de ouro do cara. Agora, e depois disso eu fui desenvolvendo. Já fui aprendendo mais e já fui percebendo as outras coisas. Aí depois que eu treinei mais com ela nessa parte do ouro, porque eu treinei mais lá, foi na parte do ouro lá. E depois eu já fui tendo mais interesse para outras coisas, já para as pedras preciosas, parte de diamante e assim por diante. Agora, e outra coisa que eu falei no último vídeo, eu ainda comentei. Passou nas 4 cartas, tudo bem. Não tem saído, não tem treinado, volta nas 4 cartas, torna a fazer elas de novo. Para ver se a sua energia está boa, se ela está positiva, está certinha, se ela está harta. Porque nesse meio de tempo a tua energia pode ter caído. Porque a energia nossa cai. Por exemplo, o trabalho forçado, você força muito no trabalho, você chega de tarde e está com a energia baixa. Então aquela hora que você estava trabalhando ali, se você pegar ela e for caçar ouro, o teu comando está fraco, fraco. Se você entrar nas 4 cartas, é capaz de você não acertar nenhuma. Agora, isso exige treino. Mas a pessoa quando quer,
ele consegue treinar. É a mesma coisa da magia. A magia, se você não persistir nela, se você não meditar, não persistir na meditação, você não vai conseguir uma magia nunca. Mas nunca. Nem que você treinar por 100 anos. Você vai lá, treina 1 minuto, bicho, já abre os olhos, já acabou o treino. Acabou a concentração. Já não funciona. Aí você volta lá, hoje eu vou meditar por mais ou menos uns 5 minutos. Aí você começa a meditar, fala, caramba, amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã fulano vem me cobrar, ixi, eu acho que meu gás está acabando. Já é melhor você parar, porque você já está com tanto problema que você não consegue meditar. Ou você deixa esses problemas tudo para lá, fala, não, esses problemas aí eu vou resolver na hora que for a hora de resolver eles, não é agora que eu vou resolver eles. Cada um na tua hora certa. Aí você vai conseguir meditar, você vai meditar com calma, você vai ficar tranquilo. Aí você vai conseguir perceber que você está evoluindo. Senão, também você não vai conseguir nada. Porque se essas coisas fossem tão fáceis, tão simples, facíssimo, o povo estava todo rico. E óbvio, todo mundo sabia magia, todo mundo conseguia fazer. Mas não é. Não é tão simples. As variônicas é uma ferramenta. O caboclo pega um machado na mão, ele vai cortar uma árvore lá grossa, lá, uma meia tora. Não vou falar uma tora inteira não, uma meia tora lá, pouca coisa. Se ele nunca pegou o machado na mão, é um perigo é ter que cortar a perna do machado, porque ele não sabe cortar. Nós tem que pegar uma pessoa que sabe cortar e começar a ensinar ele, não, corteia desse jeito, faz o corte aqui, o corte ali. Entendeu? As variônicas é a mesma coisa. Eu dou o começo para a pessoa. Agora a pessoa tem que desenvolver pela frente. Ele sabe como é que ele vai fazer com elas. E o que ele pode fazer com elas. Por exemplo, ele passa lá nas 10 cartas, porque as 10 cartas é para o cara aprender a andar com elas, segurar elas mais ou menos na distância certa, e manter elas mais ou menos na distância certa. Isso aí é para isso, saber andar com ela na mão, porque quando ela chega para ele não sabe nem andar com ela na mão. Que nem eu vejo muitos caras fazendo vídeo aí que, pelo amor de Deus, eles não sabem nem para onde passou aquilo que eles estão fazendo. Agora, então as 10 cartas é justamente para a pessoa aprender a usar. Agora, quando chega nas 4 cartas, não. As 4 cartas já não é, não. As 4 cartas ele já treinou, ele já sabe manter elas na posição, ele sabe manter elas niveladas, ele sabe dar os passos com elas e também sabe comandar. Ele sabe dar o comando para elas, para ele dar 3 passos à frente. Porque ele aprendeu lá nas 10 cartas. Aí a única coisa que ele precisa nas 4 cartas, ele precisa de um que ajuda ele a colocar as cartas lá, porque não pode ser ele. Agora, o cara vai lá, coloca as cartas lá para ele. Ele está lá 3 passos da primeira carta. Ele fala, variônica, cruza lá no ar de ouro. Aí ele vai, variônica, cruza no ar de ouro, cruza no ar de ouro, cruza no ar de ouro. Ela vai cruzar qualquer carta. A energia dele está tão apavorada que qualquer coisa serve. Não, você deu o comando, você não tem que repetir comando. Não tem que repetir nada. Você deu o comando para o ar de ouro, deixa aquelas cruzes em cima do ar. Você chega, para em cima da carta. Não cruzou? Dá o outro passo à frente. Não cruzou? Dá o outro passo à frente. Cruzou? É ali que tem que estar o ar de ouro, é ali. Mas você não pode induzir ela antes disso. E esse é o treinamento das 4 cartas, porque se o cara induzir, ele não acerta, ele não passa nas 4 cartas de maneira nenhuma. Mas de maneira alguma ele passa nela. Outra coisa, se você não passa nas 4 cartas, você não consegue contar o dinheiro na carteira, no bolso do cara. E eu tenho gente no Paraná que vive disso, ele vive dentro de bar fazendo aposta. Agora você veja se ele treinou. Você veja como a resistencia dele está e como ele está
ele está comandando essas varas. Outro que vive lá no Minas, lá, ele usa as variônicas caça-cobra. Ele caça cascavel, então ele dá 3 passos para a direção de um cascavel, ela acha uma carinana, acha uma cobra coral, quer dizer, alguma coisa deu errado. Então não pode, ele só caça cascavel porque ele tira veneno. Então alguma coisa deu errado. Agora a pessoa que tem que saber o que deu errado. Ele fala, será o que eu errei? Ele tenta descobrir o que ele errou. Por que ele errou? O que ele fez de errado? Volta para as 4 cartas, testa as 4 cartas, volta nas 10 cartas, tenta fazer as 10 cartas de novo, para ele aprender a comandar, aprender a andar, aprender a dar os comandos. Aí vai para as 4 cartas de novo, faça tudo outra vez. Aí, agora, eu não vou dizer para vocês que todo mundo que compra consegue treinar. Isso não vou enganar ninguém, não vou mentir para ninguém. Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue treinar. Ele tem que caçar com testemunho. Ele caça com testemunho e se tiver raso ele tira, se não tiver ele não tira. E é por aí. Outra coisa, depois que você sobe, que você faz o treinamento, que você já está razoável com elas, você precisa também ter uma consciência o seguinte. Você pega as variônicas na mão, vou dar um exemplo. Eu falo variônica, no terceiro passo você cruza. Se a minha mulher estiver me traindo, você cruza. Se ela não tiver, você não cruza. Você dá 3 passos, as variônicas, pá, cruza. Aí você fala, vê lá, joga elas pra lá, isso aqui não vale nada. Isso aqui tá mentindo mais que tudo. Vem cá, se você acha que elas estão mentindo, pra que você fez o comando delas então? Então isso que a pessoa precisa pôr na cabeça. Se você acha que elas não funcionam, não dá comando, gasta com testemunho. É a mesma coisa do cara que deu o comando para a namorada lá, variônica, eu vou casar no dia certo, tá marcado para mim casar. Se eu não for casar, no terceiro passo você cruza. Aí deu 3 passos à frente, as varas pá, cruzou. Aí ele falou, mas caramba, então eu não vou casar no dia que tá marcado. Já estava marcado, tudo, cartório, tudo. Aí ele voltou para trás e deu outro comando. Falou, variônica, a minha noiva está me traindo. Se tivesse, ele cruzou o terceiro passo. Ele deu 3 passos, as varas, pá. Ele pegou as varas e pinchou longe. Falou, isso aqui não serve para nada, isso aqui é tapiação, isso aqui não resolve nada não. Agora veja bem, ele fez uma coisa que ele também não tinha muito conhecimento. Porque ao futuro as variônicas não acertam 100%. As variônicas acertam 80%. Quer dizer que já era 80% provável que ele não casava naquele dia que estava marcado. E outro, era 80% provável que a noiva dele estava traindo ele. Agora, se tinha 80 para um lado, 80 para o outro, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que procurar saber a verdade. Seguir essa mulher, ver o que estava acontecendo, ou conversar com ela, saber para ela, o que está acontecendo. Quer dizer, ele teria que dialogar com ela. Mas não. Aí depois que passou o tempo, ele voltou às paz com as variônicas, porque ele viu que as variônicas estavam certas e ele estava errado. Então as coisas meio complicadas acontecem. Agora, isso para vocês terem uma ideia, olha, tem tanta gente aí no Zap, tanta gente que comprou variônica. Todo dia chega um e-mail de pessoal conversando, falando das coisas, perguntando das coisas. Às vezes manda foto de coisa que achou. Essas coisas nós não pode publicar. Quando uma pessoa consente, você põe a imagem dele, você põe. Quando você não consente, você não põe. Mas da maioria das vezes é coisa particular da pessoa, você não pode ficar colocando no YouTube também.
Porque se eu pudesse pôr essas coisas no YouTube sem problema, vixe Maria, eu tinha coisa todo dia para pôr no YouTube sem precisar fazer nem live. Tinha coisa riveria. Mas não posso pôr. Então, aí outra coisa, as variônicas, a pessoa tem que interessar muito por elas, para ele trabalhar com elas. Porque depois que ele acostumar com ela, ela vira praticamente uma ferramenta do dia a dia. Todo dia quase você tem alguma coisa para fazer com ela. Alguma pergunta. Sempre você vai ter alguma coisa para estar usando ela e mantendo a tua energia e mantendo elas em contato com você. Outro detalhe também, as variônicas é uma coisa particular tua. É a mesma coisa de você ir lá no cara, mandar ele fazer um patuá para você pôr no pescoço. Aí o vizinho chega lá e fala, olha, me presta o patuá teu, que eu vou ter que ir lá no meio do mato, lá me presta ele aí que eu vou usar. Você acha que vai dar certo? Então não vai dar certo. Então as variônicas é uma coisa particular teu, é você que usa, você limpa, você lava, você guarda, é teu. Então é a mesma coisa de uma arma. O cara fala, me presta a arma aí que eu vou lá dar um tiro no fulano. Então, e você não vai fazer isso nunca, né? Fala, cara, eu vou ficar comprometido no meio disso. A variônica é a mesma coisa, você empresta pro cara, o cara vai lá, usa, vai, te entrega. Elas não sabem se elas obedecem você, se ela vai obedecer o outro, mas é uma coisa particular tua. Pode treinar outra pessoa? Pode. Você vai, se você está na busca de alguma coisa, você faz a tua busca, no final você pega as variônicas, dá para a pessoa, faça treinamento agora. Mas você já terminou a tua. Ele treina, você explica para ele, dá as explicações que precisa dar para ele treinar. Coloca na mochila, chega em casa, você lava elas, deixa secando lá e guarda elas de novo. Não tem problema treinar. Agora, que ela é uma coisa tua, é particular teu, é uma coisa que eu sei que tu vai usar, então você tem que cuidar dela. E principalmente essas varas que eu faço aqui, que ela é de um material especial, as empunhadeiras. Então essas tem que ter mais carinho com elas ainda. Agora essas outras varas sempre não, que nem eu tenho aqui a número 5, ela tem rolamento de esfera. Essa não precisa ter carinho nenhum com ela, porque o que ela achar, ela cata. O que ela achar é isso mesmo para ela. Então ela você pode emprestar, você pode mandar fulano treinar, você pode deixar qualquer um pegar e caçar de novo, ela não tem problema para ela. Então ela é tudo enquanto é preguinho, latinha, tampinha, latinha de cerveja, preguinho, grampo de cerca, moeda enterrada, essa coiseira, essas moedinhas enferrujadas, acha tudo. Tudo que ela cruzar, rodou em cima, você pode caçar ali que tem alguma coisa ali. E se caso não tiver ali meio raso ali, uns 30, 40 centímetros, aí larga a mão que o negócio tá fundo. Aí você já nem tenta achar, porque pode ser um pedaço de ferro enterrado lá 2 metros. Então isso aí é... E outras pessoas que usam as varas para caçar com detector de disco sabe disso perfeitamente do que eu estou falando. Ô, Antônio Ricardo, bem-vindo à live, boa noite. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta aí, fica à vontade. Quando o pessoal pensa numa pergunta, eu vou tomar um pouco d'água. Agora, voltando a falar, nós estávamos falando uma outra coisa. Claro, a pessoa que compra as variônicas para ouro, diamante, eles devem desenvolver um pouco mais mesmo nessa área. Isso eu concordo.
Agora, por exemplo, é a mesma coisa aqui da região que eu tô. Eu dou comando para essas variantes achar uma pepita de ouro. Elas vão achar algum ouro, mas não vai ser uma pepita. Ela vai jogar eu em algum lugar aí que tem um pedaço de ouro aí caído, enterrado, mas não vai achar uma pepita de ouro. Aqui não tem pepita de ouro aqui nesse meio. Aqui para me achar alguma coisa, algum veio que tem ouro aqui, eu tenho que andar aqui mais de 20 quilômetros beirando. Agora, se eu der o comando para veio de água ela acha dentro da onde eu estou aqui. Ó. Aqui bem do meu lado esquerdo, no canto ali, ó, ali passa um veio de água. Agora, a pessoa para dar o comando de alguma coisa, ele tem que estar pelo menos no lugar certo. Pelo menos ele tem que saber se aquela região tem ouro, se não tem, dar uns comandos mais ou menos longe, naquela montanha tem, não tem, ir lá naquela montanha confirmar se realmente lá tem alguma coisa mesmo. Então tem tudo isso. Porque é uma coisa a gente sempre fala, né? Que quem procura acha. Isso aí não tem dúvida. E às vezes acha coisa que nem está procurando. Eu mesmo já achei coisa que não estava nem procurando. Meteorito mesmo que eu achei, eu não estava nem procurando ele. Eu estava procurando diamante, não estava procurando meteorito. Mas elas pegam ele como diamante, porque é um carbonado. Então. E tem esse quarto do tempo aí também que está pegando como diamante também. Eu já passei por ele 2 vezes e 2 vezes eu perdi ele, porque eu não sabia. Para mim era um quartzo escargueiro, eu falei, eu não vou levar quartzo não, já estou cheio de pedra lá que não vale nada lá. Agora, eu tenho intenção de voltar lá onde eu joguei eles de volta. É o RA. O conhecimento da magia é o seguinte. Tem muita gente que sabe tanta coisa e ninguém sabe o que eles sabem. Porque a verdade, quem sabe, geralmente não fala. E aqueles que falam muito, que tem muitos aí fazendo vídeo, fazendo umas coisas aí, é tudo meio farsante. Tem alguns que são verdadeiros, mas a maioria são farsantes. Porque a pessoa que usa magia não sai falando para os outros. Ele não fala de maneira nenhuma. E outra, e também 90% ou mais não ensina nada, nada. Ele usa aí para uma cura, para uma coisa, para outra. Às vezes ele usa para uma pessoa que está doente, a pessoa nem sabe que ele usou aquela magia para ela. Às vezes ele só sabe que a pessoa está doente, ele usa. Ele não comenta com ninguém que fez, que usou a magia para curar aquela pessoa. Ele não tem por que comentar essas coisas, não tem por quê. Porque não ganha nada, não ganha nada com isso. A única coisa que você pode ganhar é problema. Porque você começa a fazer comentário besta aí, o povo hoje, a maior parte do povo hoje é ignorante. São gente que é que nem animal, do jeito que levanta, deita, levanta e para ele é a mesma coisa de um cavalo no pasto. Isso é a maioria do povo hoje. Então não há porquê. Mas as pessoas, no geral, às vezes assim, elas sabem, elas sabem que você tem alguma coisa a mais. Mas elas não sabem o que você tem a mais. Mas, quer dizer, o que você. Elas sabem que você tem um mistério, mas não sabem o que você faz com esses mistérios.
É a mesma coisa você perguntar ao maçom. Quais são os mistérios verdadeiros dentro da maçonaria? Nunca que ele vai te falar para você. Ele não tem interesse nenhum em falar para você. Agora, se você entrar para a maçonaria, aí sim. Eles vão te ensinar você lá com o tempo. Porque se você tiver lá uns 8, 10 anos lá dentro, você vai começar a aprender alguma coisa. Eles vão te levar para aprender alguma coisa. Mas antes de um bom tempo lá dentro também, você não vai aprender nada. Você vai ficar sentado no banco lá, sem aprender nada. Então, isso aí não é uma coisa que a pessoa aprende para sair gabando para as pessoas, porque eu sei fazer isso, não, eu faço aquilo outro, não, eu faço um cavalo bravo para lá de parar de pular, eu faço isso, eu faço aquilo, eu posso desencarnar uma pessoa com a magia. Ninguém vai, todo mundo que sabe essas coisas não sai por aí contando vantagem para ninguém. E outra, quando a pessoa conta vantagem, ele está do lado mal, ele está do lado negro. Então, essa é a verdade. Então, essas pessoas que começam a contar muita vantagem sobre isso, você pode cair fora dele, porque é energia ruim. Se ele usar alguma magia, ele vai usar para o mal. Então não tem, as pessoas que sabem as coisas não tem, geralmente não tem interesse, que nem eu sempre tenho falado em vídeo aí. Se eu ensino alguma coisa, eu ensino só para o bem. Para o mal eu não vou ensinar nada para vocês não precisam esperar nada disso. Porque eu não vou, da minha parte, não tem interesse em ensinar nada de coisa errada. Porque se eu não puder, às vezes, ensinar alguma coisinha, algum pouco que eu puder ensinar, porque nem tudo você pode, é só pro bem. Então, de errado, quer aprender coisa errada, vai ter que caçar outro. Então, não é que não. Aí nós vamos aguardar aí mais alguma pergunta. Isso nós vamos guardando aqui. Hoje nós vamos ficar com a live um pouco meia curta, né? Nós devemos terminar com menos de 1 hora. Então, o pessoal que tiver pergunta aí, eu estava falando a mesma coisa, vocês vê o pessoal ensinando a usar pêndulo e variônica também. Você vê os caras com as variônicas aí, que falando umas coisas nos vídeos aí, que rapaz, não tem nem nós, mas não tem um pingo de lógica. Nada. Os pêndulos é a mesma coisa. O cara, ó, eu pendo aqui no gráfico, rapaz, aqui no gráfico, pra lá, pra lá. Rapaz, o cara que é leigo, ele olha aquele gráfico lá e não sabe nem o que tem ali, nada daquilo lá. Quanto mais usar o pêndulo, ele vai aprender tão rápido. Agora, para você chegar a usar o pêndulo com gráfico, você precisa ir de 4, 5 anos, 6 anos treinando com o pêndulo. Você acha que você vai aprender da noite para o dia? Então não vai. E o pessoal que tem tantos canais aí, mas os canal deles é só para inscrito. Eles fazem aquilo lá só para ter audiência de inscrito e pronto. Eles não estão nem aí com ensinar ninguém. Lá você não aprende nada lá. Vocês podem prestar atenção lá que você vai ver que vocês não vão aprender nada, nada, nada. E outra, e de muitas vezes o cara fala em linguagem mais difícil, que já é para o cara não saber mesmo o que ele está falando também. E fica por isso mesmo. O cara acha bonito, dá o joinha, se inscreve lá no canal. Então eles têm lá 100, 200, 300 mil inscritos. Que não é meu caso.
Se eu chegar a 10 mil tá bom, se eu chegar a 15 tá bom, a 20 tá bom, se ficar no que tá bom. Eu agradeço os que têm, porque os que têm estão aí escritos, porque sabem que o que a gente fala, o que a gente faz é isso aí mesmo que a gente tem falado. Que é o pessoal que gosta dessa área, não é aí molecada que entra aí só pra zoeira. E outros que entram pra zoeira também eu corto. Então é simples. Aqui nós teve uma live mesmo, que o cara perguntou, mas seu Maurício, eu gostaria de perguntar para o senhor por que eu sou pobre? Rapaz, na hora me veio aquele palpite falar para ele, você é pobre porque você é aquele nome daquele animal lá. Depois eu pensei bem, falei, não vou fazer isso. Aí peguei e expliquei certinho, não, porque você não tem consciência, não sabe lidar com dinheiro. É, você acha que o dinheiro é só ganhar e gastar e ganhar outro, não é bem assim. Você tem que ter sempre uma economia do que você ganha, nem que for um pouquinho, você tem que tentar economizar. Então tive que explicar tudo para ele, porque cada pergunta você vê, é uma pergunta simples, mais simplesinha de tudo uma pergunta dela. E você vê o quanto é complicado para você explicar para o cara, para você não deixar ele lá vem magoado para você. Mas na hora, rapaz, na hora vem, olha, se você não pensar direito, você fala besteira. Agora, ninguém aprende magia, você tem o começo dela. Você pode pegar o começo da magia. Mas ninguém aprende magia com outra pessoa ensinando para ele. Não adianta nada, você pode vir aqui em casa e te ensinar a magia inteira para você, que você não vai aprender. Porque não é questão de aprender, é questão de você ter dom para ela. Agora eu dou o começo, que nem eu dei o começo para levitar a mão. É o começo da magia, é o começo de uma magia. Se a pessoa que desenvolveu as mãos, desenvolveu os braços, desenvolveu as pernas, já consegue se levantar da cadeira, ele tem um dom para isso. Ele tem uma energia harta e ele já tem um dom para magia. Agora, aquele que não conseguiu nem levantar a mão, ele não vai conseguir nunca, mas nem daqui 1000 anos. Agora, isso aí é o começo, às vezes você dá um começo para a pessoa. Não aqui também, às vezes aqui no YouTube, às vezes fora do YouTube, você dá um comecinho, às vezes. Agora quem tem que desenvolver é você. É você que quer aprender. Eu já sei para mim. Então eu te dou um comecinho para você tem que dar teus pulos para frente. E a mesma coisa as variônicas. Eu pego as variônicas e eu te dou um começo para você. Ó, faça o teste, passa um teste das 4 cartas, verifica mais algumas coisas, vai fazendo teste em outras coisas, vai vendo o resultado, vê o que você erra, corrige o que você errou e testa de novo. Agora, se você não faz isso, né, então não tem como te ensinar nada. Tudo que eu tentei dar o começo para você foi perdido. Bom, gente, nós estamos chegando aí perto de terminar, porque hoje eu tenho uns compromissos daqui a pouco, daqui uns minutinhos. Mas também tem um compromisso com a live também, né? Então a gente vai pedindo pro pessoal aí, já ir agilizando, pergunta e já mais rápida, para que a gente possa responder o que for preciso aí.
E agora, outra live agora vai ser já tá marcada aí para segunda-feira, né? Às 20 horas, que é 8 horas. Lá no estado do Antônio Carlos é a 7 horas, né? Vai ser 19 horas lá, vai ser 7 horas. 1 hora atrasado de nós daqui. É por causa do sol, né? Agora, sobre a pergunta ainda do Fábio Júnior. O método para aumentar a energia é praticar o bem. Quanto mais você pratica o bem, melhor a tua energia vai ficando. Isso mesmo que você não use variônica, né? Que você não tenha variônica. Isso, você praticou o bem, tua energia, você vai sempre aumentando a tua energia. Porque a energia nossa não é tanto aumenta como perde. Nós também perde energia. Você está num trabalho aí, você chega de tarde, você está cansado, você perdeu energia. Você chegou cedo, lá vamos um pouco de 100%, você chegou cedo, você perdeu 25%. Você está nervoso, você está preocupado, você perde energia. Então é uma série de coisas. Dormir mal perde energia. Alcoolismo perde energia. Tabagismo demais da conta perde energia. Tudo que é exagerado perde energia. Agora, e tudo que você faz de bom, você recupera energia, você ganha energia. Ah, isso aí não resta dúvida. É só você fazer teste. Você pega lá os papelzinhos da loto lá. Você faz um você e depois você faz um casuário um. E vê qual vocês dois que acerta mais. Porque o problema é o seguinte, as variantes ela tem um acerto bom, porque você trabalha com a energia dela e a tua. Agora quando você trabalha só com a tua, você está deixando uma para trás. Não que ela vai te às vezes pode acontecer, você pegar o 100% de acerto. Mas o acerto é bem melhor do que a gente mesmo lá pensando nos números. Isso aí eu falo, já fiz, já comprovei eu mesmo. Agora, a loteria é o seguinte, é a vontade da pessoa de ser rico. Não que ele esteja preparado para ser rico, porque a pessoa que tem vontade de ganhar na loteria não está preparada para ser rico. É a vontade de ser rico pelo menos uma vez. Essa é a diferença, é a vontade. Então, você ganhou lá uns 2, 3 milhões, falou, oh, agora eu sou milionário. Pelo menos por 1 ano, 2 anos, você é milionário. Depois você volta mais pobre do que você estava antes de ganhar. Porque você não está preparado para lidar com o dinheiro. Começa a fazer besteira uma em riba da outra. Porque se tivesse preparado para lidar com o dinheiro, talvez não estaria pobre. A pessoa que está preparada para lidar com o dinheiro, eu vou dar uma dica muito simples. Pelo menos 10% do que ele ganha todo mês ele guarda. Ele guarda, ele faz um investimento em alguma coisinha para aquilo lá render mais um pouquinho, no outro mês mais um pouquinho que pega, mais um investimentinho. Se ele começa a fazer isso a partir dos 15 anos dele, ou 18 anos, vamos pôr 18 anos, porque até os 15 anos, aí 18 anos é meio complicado. A partir de 18 anos ou 20 anos. Em 20 anos, que ele estiver economizando 10%,
Senta na mesa uma hora e faz esses cálculos pra você ver. Se você tivesse economizando 10% de tudo que você estava ganhando. Quanto de dinheiro você tinha investido e quanto de dinheiro você teria para fazer negócio. Então a pobreza é falta de conhecimento. Isso aí não tem dúvida. E é por isso que a maioria que ganha nas loterias aí ganha milhões e milhões, aí daí a pouco tá tudo quebrado. E a mesma coisa é o cara da mineração, ele vai lá e arranca 10 quilos de ouro, dentro de 5, 6 anos eles voltam pro mesmo buraco que ele achou 10 quilos de ouro para ver se acha uma pipitinha de uma grana. Isso aí 99 dos caras que fez, que aconteceu isso, cortou tudo. Porque ele achou fácil, ele pegou aquilo lá fácil. Ele não teve que sacrificar muito, ele não teve que gastar a cabeça pensando como investir. Fazer um investimento para chegar mais tarde ele ter alguma coisa. E outro, ele também, quando ele achou o ouro, também ele não pôs a cabeça para trabalhar. Falou, não, eu vou investir isso aqui numa coisa que me dá retorno. Que me dá um retorno todo mês e não perde a valorização lá pela frente. Mas ele não pensou nisso. Mas, pelo menos um desejo que a pessoa tem, né? Pelo menos ser rico uma vez na vida. Bom, gente, eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou falar a respeito de mais um problema que muita gente às vezes acontece isso. Hoje, o rico ele tenta tirar o pouco que o pobre tem. Se o pobre não ficar esperto, o rico vai tirando tudo que ele tem mais ainda. Tira todo o dinheirinho dele e ele ainda fica devendo um pouco. Então, os pobres têm que ficar espertos. E outra, esse negócio que você vê aí, nego falando, o governo é isso, o governo é aquilo, isso aí não precisa esperar nada de governo não, o governo nenhum nunca prestou. O governo, ele olha a classe média, a classe rica, porque é ela que dá serviço para o pobre. Se ele for olhar para o pobre, a classe rica vai fazer o quê? Qual é o pobre que vai dar serviço para o pobre? Então o governo tem que olhar mais para a classe rica e a classe média, a classe pobre é que trabalha para a classe média. Agora, o pobre é que tem que dar os pulos dele para ele virar classe média. E eu gostaria de agradecer todo o pessoal aí que está participando da live. Porque hoje teve muito bom, as perguntas aí do LA, foi umas perguntas muito beleza. Ô Zé Araújo, a verdade é essa, por exemplo, você vai caçar diamante, você vai caçar diamante. Se você achar um oi de mosquito numa pedra a 50 metros de fundura, é a 50 metros de fundura. Isso aí foi testado e comprovado agora esses dias para trás que o cara achou e mandou a foto da pedra para mim. Depois foi comprovado que tinha um mico diamantinho lá que não dava nem para enxergar quase a oi nu naquela pedra. Então, por exemplo, você vai caçar turmalina negra, você vai usar turmalina negra. Você vai caçar esmeralda, você vai usar esmeralda. Então, cada coisa é uma coisa.
Agora, o problema é o seguinte, não é questão do cara caçar com testemunho ou caçar com comando. Tudo o cara precisa receber um treinamento. Tudo ele precisa receber um aprendizado. Não é... Por exemplo, eu vou lá no Rio. Né? Eu vou num rio aqui perto da serra, aqui é onde o rio dá umas opalinhas. Não é grande coisa ela, mas dá umas opalinhas lá meio pequenininha, mas dá. Mas vale alguma coisa, às vezes eu já achei opalinha lá que valia R$ 300, outras valia 500, outras valia 200, 100. Agora, se eu não conheço a opala, como é que eu vou caçar opala, hein? É a mesma coisa quando eu achei um quarto do tempo, eu joguei fora, não conhecia. Falei, não, vou fazer nada com isso não, isso aí não serve para nada. Agora que eu estou começando a pegar conhecimento, é que eu vi o tamanho da besteira que eu fiz duas vezes. Agora você imagina o pouco conhecimento que eu tenho e o cara que não tem conhecimento nenhum. Agora, a pessoa pensar que vai pegar um par de vara na mão, ou vai pegar um detector, mesmo o detector de disco, esses detectores que eles compram, aí passa disco aí, que nem eu já tive, já vendi um punhado. Você sai caçando alguma coisa com ele. Se você não tiver prática para você programar ele, deixar ele certinho, só para ferro não ferroso, e não ter uma afinidade com o barulho dele, mas nem você passa em riba do ouro e não acha o ouro. Então tudo na vida você precisa aprender. Você nasceu, levou mais um ano para você começar a andar, depois levou 2 anos para você aprender a falar alguma coisa de português. Mas até os 5, 6 anos você não falava correto. Foi começar a falar algumas coisas mais corretas depois de 10 anos. Agora, qual é que é mais difícil? Você aprender na mineração ou aprender a falar português? É claro que é a mineração. A mineração tem milhares de coisas a mais. Então, agora é que a gente fala é o seguinte, não tem como ensinar tudo e nem pela metade. Por exemplo, eu falo para você, ó, você vai caçar diamante? Usa diamante. Deu num lugar, usa uma cavadeira, cava bem em cima daquele lugar e vai separando a terra. É que nem eu ensinei pro cara do Pará, tem um vídeo dele aí para qualquer um ver. O cara minera lá só desse jeito, porque não tem nem água perto de onde ele vai caçar diamante. Agora, ele aprendeu, por quê? Porque ele queria aprender e esforçou para aprender. E ele aprendeu. Com o pouco que eu ensinei para ele, ele aprendeu. Então eu não ensinei ele para metade. É porque ele se esforçou. Agora, se ele não se esforça, ele não ia aprender a nada. É a mesma coisa, eu vou ensinar magia, eu dou só o começo. Você quer aprender, você aprende. Você não quer, você não aprende. Você não é obrigado a aprender. E não é obrigado também a acreditar em mim. Então, cada um com seus problemas. Por exemplo, que nem lá nós temos lá o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, ele está numa região lá que tem diamante de bailada. Ele usa a ferramenta certa para achar diamante. Você acha que ele acha diamante ou não acha diamante? É claro que ele acha. Agora, você está aí numa região que nem diamante está no quintal da tua casa, querendo achar diamante no quintal da tua casa, só se cair um lá de riba. Fazer na moda o cara preguiçoso lá e queria tanto ficar rico, pediu para Deus mandar um diamante. Deus mandou um diamante na cabeça dele e matou ele.
Aí chegou lá e foi reclamar pra Deus, falou, mas eu pedi pro senhor mandar um diamante, mas não jogar daquele tamanho na minha cabeça, desencarnou eu. Eu falei, então meu filho, aqui no céu você não precisa preocupar com isso, aqui tem tanto ouro, tanto diamante aqui, que você não precisa preocupar mais com isso aí, com essa riqueza. Resolveu o problema dele. Agora o cara ele tem que fazer os testes por ele. Eu não vou estar aqui a vida inteira para ensinar ninguém, não. E outra coisa, e isso aí tem tanta coisa para falar que se você falar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, quem estiver ouvindo é que vai catar uma parte aqui, uma parte ali. Ele cata um pouco hoje, faz os testes ele mesmo amanhã, no amanhã cata mais um pouco, faz outros testes também ele mesmo, até que ele vai percebendo o que vai dando certo para ele. Não é eu que vou falar o que vai dar certo para ele. É a mesma coisa, na pergunta do Zé Araújo, eu vou saber o que vai dar certo para ele? Ele que tem que saber o que dá certo para ele, não eu. Isso aí é como se diz, se eu soubesse tudo que dava certo para todo mundo, bicho, era uma maravilha. Então quem tem que saber o que dá certo para ele é que tem que executar as coisas. Agora, não adianta você ensinar para o cara, ó, usa uma bateia, usa uma peneira, vai lá, pega o cascai, lava o cascai em cima da peneira. Se o cara não tem nem interesse em com ele quer aprender, mas não quer comprar uma bateia. Então para que ele quer aprender? Não larga a mão. Aí outra coisa, eu não tolero muito essas pessoas também não. Eu para mim, tem interesse? Tem. Não tem. Não tem, não é todo mundo que tem interesse, não é todo mundo que tem vocação para certas coisas. Agora, por exemplo, eu tenho gente que comprou o detector há 2 anos, faz as perguntas certinho, explica certinho, vai fazendo os testes dele, ele vai fazendo os garimpinhos dele. Eles são pessoas que têm interesse, eles querem aprender, querem desenvolver, querem continuar a garimpar. É que nem eu falei na live também, que eu falei na última live. Tem garimpeiro que ele só se interessa por diamante e ouro. Ele é tão cabeça dura que ele não percebe que tem coisa mais valiosa. Mas ele enfiou na cabeça dele que só quer aquilo lá. E está na miséria até hoje. Não faz mais nem para comer. Por quê? Porque é cabeça dura. Então a pessoa precisa aprender. Compra livro. Tem tanto livro para ler, tem tanta coisa para ler. Compra, aprende. Você aprende o nome dos minerais, aprende o que é o que. Então, a pessoa, não, eu não vou aprender nada não, eu já tenho mais de 30 anos, vou aprender para quê? Ele já tá, quer dizer, ele já está considerando que já está morto. É isso mesmo, Dona Carla. A ferramenta está aí, a pessoa tem que ir à luta, não é eu que vou à luta para ele. Então ele tem que se virar. Ele se vira, ele acaba o aprendizado dele lá na prática. Se a escola ensinasse, ixi, eu teria aprendido tudo na escola. Mas não me ensinou nada lá, nada, nada. Principalmente a escola, por exemplo, a escola mesmo, quando eu entrei, era criança, eu entrei na escola, a coisa que eu ouvia falar a professora lá, quem descobriu o Brasil. Ela falava que era Pedro Alves Cabral, eu falei, eu tenho as dúvidas se foi ele. Eu tô achando que isso aí foi uma tapeação. E tem dúvida até hoje, se foi ele mesmo. Agora, os idiotas pensam que foi, né? Ou acredita que foi, para mim tanto faz acreditar como não acreditar. Na minha opinião, eu não acredito que foi. Agora, cada um acredita no que quer, né? Agora, o que eu fico mais indignado é o seguinte, é com certas perguntas. Não é que eu fico indignado, nervoso, não. É o cara não sabe nem o que é um par de bariônica. E ele quer aprender o quê?
O que do que? Quer aprender a garimpar? Vai lá para o Mato Grosso, entra num garimpo lá, eu tenho tanto conhecido lá que tem garimpo lá. Entra lá, é meia grama de ouro por dia, você trabalhar 12 horas. Entra no garimpo lá e vai aprender a garimpar. Ou compra um par de variões que sai fazendo teste aí para os matos, beira de rio. Então aí fica difícil, companheiro. Fica difícil. Agora você está com a ferramenta na mão, você já tem um comecinho para ela. Você tem que executar ela. É a mesma coisa, eu estou com a enxada na mão. Ali está ali para mim carpir. A enxada está cega. Será que se eu amolar ela não vai ficar melhor para mim trabalhar? Não vai cortar melhor? A mesma coisa é a variônica. Será que se eu não aperfeiçoar com ela, não treinar mais com ela, não vai ficar melhor para me obedecer? Então é só a pessoa ter um pinguinho de inteligência, não um pinguico de nada. Mas coisinha mínima, tamanho de um microcristal daquele da meio que pode ferro lá. Se ele tiver a inteligência daquele tamanhozinho lá, já dá para ele perceber que ele precisa treinar, precisa aprender. E sem treinamento nada é feito. É que nem uma vez trabalhou um rapaz para mim que trabalhou 35 anos de servente numa firma só. E não aprendeu a sentar um tijolo. Agora você vê que cérebro. É um peso morto. Isso é um peso para a humanidade. É um peso morto. Esses caras que não conseguem aprender nada, não conseguem fazer nada, não passa da miséria, é um peso morto para a humanidade. A humanidade que tem que tratar disso. É por isso que o cara fica aí na esquina, porque o governo não faz nada para nós. O governo não faz nada. Que governo fazer o quê para você, rapaz? Trata de arrumar serviço. Trata de arrumar alguma coisa para você fazer na vida. Trata de ganhar teu dinheiro, tratar da tua família. Viver uma vida digna. Fica aí esperando que o governo vai te dar alguma coisa. Daí quando o cara já está morrendo aí, uma merreca aí, para ele não acabar de morrer de fome. Bom, gente, a conversa está boa. Eu vou agradecer a todo mundo aí, que Deus abençoe a todos, nós estejamos todos juntos aí na próxima live. Até segunda-feira, às 20 horas. Uma boa noite, Maurício Mocó.